Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Tá chegando a hora, né? Devagar, mas está chegando, é amanhã. E por falar em está chegando a hora, está chegando o momento também da definição do time, que vai para esse confronto, tendo em vista a necessidade de vitória nesse primeiro jogo, por motivos óbvios, né? Por ser dentro de casa, né? O primeiro jogo de uma decisão de 180 minutos, precisamos fazer o placar. Temos sim que pensar no time o mais ofensivo possível. E claro, né, com cuidados também defensivos. Né, como dizem aí os técnicos mais vencedores, para atacar, precisamos primeiro saber nos defender. E aí sim, nos defendendo bem, temos todas as condições de atacar com eficiência. Saber nos defender não quer dizer que você vai jogar primeiro para se defender, ou com a intenção de se defender, né? Mas para atacar bem você tem que estar seguro na defesa. Isso daí, os melhores técnicos aí, os mais vencedores, falam sobre isso e eu concordo plenamente. Pensando dessa forma e seguindo este raciocínio, como seria a melhor escalação para esse jogo amanhã? Paulo Henrique Ganso deve entrar como titular? Eu coloco essa questão assim, principalmente de Paulo Henrique Ganso, porque ele está fora do time já há um bom tempo. Ele está sem ritmo de jogo. E voltar num jogo tão decisivo, tão importante, que com certeza vai ser muito pegado e vai precisar, né, daquele vigor, daquela intensidade, daquela movimentação. Será que é um bom momento para ele voltar como titular? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Quando não tínhamos à nossa disposição o Alexander, indiscutivelmente, e até independentemente da situação, aí sim, no meu ponto de vista, o Ganso deveria ser titular. Agora, com o retorno do Alexander, com aquilo que ele já vem apresentando, né, em termos de rendimento, que não é surpresa para ninguém, né, o que ele pode produzir, o que ele pode render e o que ele entrega para o time, na minha visão, na minha opinião, para o nosso técnico manter ou poder escalar um time ofensivo, porém bem estruturado defensivamente, Paulo Henrique Ganso tem que ficar no banco e o Alexander entrar no time. Isso em função daquele time ofensivo que o Fernando Diniz vem escalando, né? Vamos fazer aqui a defesa, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, para dar ali aquela segurança, aquela movimentação, aquela recomposição e aquela juventude
com eficiência ali no meio campo. E o poder ofensivo, aquele que o Fernando Diniz escalou contra o Olímpia: John Arias, Germancano, John Kennedy e Keno. Para esse jogo, para se utilizar essa arma ofensiva, o meio-campo tem que estar muito combativo, né? Com muita movimentação e muita intensidade. A entrada do Paulo Henrique Ganso no time, nesse momento, para manter esse poder ofensivo com esses 4 lá na frente, eu acho que é temeroso, é um risco, né? Na minha visão, a única possibilidade aí, se o Diniz achar que tem que escalar o Ganso, é tirar, no caso, deixar como opção o John Kennedy. Aí pode ser viável, porque aí entraria André, Alexander, Ganso, John Arias, Cano e Keno. Aí sim é uma possibilidade, né, se ele fizer questão de, né, estar escalando o Paulo Henrique Ganso. Agora, como eu disse, daquele esquema com 4 ofensivos, o Ganso tem que ficar no banco e, para mim, não tem dúvida. Com relação ao Marcelo jogar no meio campo, eu acho que isso aí é uma opção, mas durante a partida, né, que pode acontecer de 2 formas: com a entrada do Diogo Barbosa, o Marcelo ser deslocado para o meio. Isso eu acho mais difícil, né? Vai depender dos acontecimentos durante o jogo. Porém, sem substituição nenhuma, o Marcelo pode estar fazendo essa função ali no meio durante a partida, em alguns momentos, coisa que ele já fez anteriormente, né? No caso, Alexander, o próprio André, daria uma cobertura lá na lateral esquerda para o Marcelo poder estar se infiltrando ali pelo meio, principalmente ali pelo lado direito, que ele faz muito bem, né? Isso aí vai do jogo, né? Vai no decorrer do jogo, acredito que possa acontecer. No mais, outras variações, além dessas aí que eu citei, isso é a minha opinião, acho difícil acontecer. Alguma surpresa fora desse contexto aí, não acredito não. Eu acho que tanto a escalação como o esquema, e aquilo que o Fluminense poderá propor para o jogo, não vai fugir disso. Se ele quiser entrar com o Paulo Henrique Ganso, eu acho que ele vai optar por John Kennedy ficar como opção. E se ele optar pelos 4 ofensivos lá, o Ganso, na minha opinião, tem que ficar no banco. Acho que não foge disso não. Enfim, né, vamos aguardar. Hoje com certeza sai alguma definição. E para encerrar, né, para concluir sobre essa véspera de jogo e os assuntos que estão em torno disso, eu estou vendo o pessoal lá do Sul falando demais, né? Principalmente aquele senhor lá que tem um sobrenome parecido com o meu, tá lá falando que o Fluminense não é essas coisas, que esse fator Maracanã não é tão significativo quanto o fator Beira-Rio. Ou seja, estão lá se colocando, né, como os temerosos, né, que eles virem jogar aqui no Maracanã
é um jogo sem maiores problemas. Então venha, meu filho, venha com essa mentalidade, principalmente com a taça na mão, igual você já falou lá atrás, que pode entregar a taça. Venha com essa cabeça. Aliás, você não, que o time do Internacional venha com essa cabeça, né? Que o que vai enfrentar aqui no Maracanã vai ser tranquilo, porque guerra mesmo é lá no Beira-Rio. Vem com essa mentalidade, que é tudo que queremos. Só não se esqueçam que tem 200 anos que o Fluminense não perde para ninguém no Maracanã. Muito pelo contrário, só ganha. Então venham com essa mentalidade que nós aqui, tricolores, vamos achar bacana. Assim como alguns analistas aí, aliás, a grande maioria dos analistas aí, de imprensa, né, de alguns canais aí mais ligados a comentaristas e narradores e participantes aí da imprensa tradicional, dando o Internacional como favorito, beleza, né? Estão levando em conta, o Internacional é mais acostumado a esse tipo de decisão, beleza, continue com esse pensamento também, não tem problema, né? Quanto mais dão favoritismo, né, mais relaxado eles vêm. E aí, vamos ver o que acontece. Com certeza vai ser um jogo muito pesado, muito duro, muito disputado. Mas temos time, temos torcida e temos todas as condições de fazer um grande jogo amanhã. Um jogo histórico. E por que não conseguirmos também uma vitória igualmente histórica? Não é isso? Vamos, né, controlar a ansiedade, porque 24 horas que faltam aproximadamente para esse jogo, vai parecer uma semana, né? E quanto mais se aproxima o dia do jogo e o horário do jogo, mais as horas parecem que passam devagar. Mas tudo bem, vamos aqui nos concentrar, vamos aqui com aquele pensamento positivo, sem nos esquecermos das orações, de pedir a Deus, né? Mas Deus atende todo mundo, claro que atende todo mundo, né? Sim, Deus é de todos, né? Agora, principalmente daqueles que oram e que fazem seus pedidos. E se não fazem, poderão não ser atendidos. Então vamos aqui orar a Deus, que dê tudo certo amanhã, que possamos ter uma grande vitória, e se possível com um placar mais elástico, para irmos lá, né, pro temido Beira-Rio, como eles dizem, que lá sim, tudo influencia a favor deles e contra o adversário, que os adversários se amedrontam. Vão com esse pensamento. Vamos com esse pensamento. Não tem problema não. Esse negócio aí de supervalorização e soberba, nós conhecemos bem aqui com o rival. E esse ano vimos o que aconteceu, né? Aliás, o que está acontecendo. Então vamos por esse caminho aí da soberba, né? Pode entregar a taça, favorito. Aqui no Beira-Rio é que importa, o Maracanã é um jogo comum. Vamos com esse pensamento, que nós aqui vamos com o nosso time,
vamos com a nossa confiança e vamos com o nosso futebol, que sim, pode ganhar de qualquer um, seja onde for. Que essas últimas 2 etapas aí da Libertadores que o digam. Vitória Fluminense e até breve.